Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Olá, Ana. Eu hoje venho indignada, mas não é uma indignação muito má. Também devia haver, como uma vez falámos da régua do arrependimento. Exato. E a régua da dor. Birra. A minha régua da birra não é uma birra gigante, mas estive a passear dentro de 2 ou 3 livrarias e a ver os livros infantis. E cheguei à conclusão que não há paciência. Eu acho que as crianças não podem ter paciência, nem podem gostar de metade daquelas histórias. É como vais resolver a ansiedade, como vais resolver o medo, como vais resolver a saudade, como vais resolver a morte do avô. Secção de autoajuda infantil. Exatamente. Tens a melhor frase. Isto são pessoas que ou viveram isso com os filhos, mas é essa a ideia. É que aquele livro ajuda a revelar num diálogo íntimo entre a mãe ou a educadora e a criança uma ansiedade escondida que ela tem. E eu sou a favor de pôr, eu própria, escrevi o livro com a tua filha, com uma girafa que tinha medo das alturas, mas espero que o livro seja divertido, que a história seja engraçada e que não seja nenhuma lição de moral. O que é que nos deu? Esquina. Eu acho que é uma parte que é marketing e tendências de vendas, não é? Começa a vender uma coisa. Não, mas é porque só tendência existe porque os pais estão a sentir necessidade dessas bengalas. Sim, mas o que eu acho é que os pais, e já com os livros da parentalidade para adultos, é isso que se está a ver. Eu acho que os pais, neste mundo de tanta decisão e tanta comparação, estão à procura de livros de receitas e livros muito concretos. E não querem, num mar de livros, querem uma coisa, pais e educadores querem uma coisa que sirva para alguma coisa. Que tenha uma utilidade e que acima de tudo, eu não quero estar a não tenho tempo para estar a explorar, portanto quero ver ali um destaque a dizer, ok, este é para lidar com os medos e a minha filha tem medo, então vou levar. E então esse facilitismo rouba-nos da arte. Isto afasta-nos totalmente da arte, porque os livros de autoajuda, que eu gosto de alguns, não é? Há uns que a pessoa é sempre bom, mas primeiro é sempre bom como adulto lê-los, mas como adulto. E isto é uma coisa que eu acho que temos que ter isto muitíssimo presente. Às vezes assusta-me. Por exemplo, eu tenho livros de parentalidade pela casa e penso, como é que será que esta nova geração vê um livro a dizer como lidar com as birras, como lidar com crianças com dificuldade. Não é? Nós estamos a falar deles, eles não são. A percepção que se dá ok, os meus pais não sabem fazer isto porque estão aqui desesperados à procura de uma solução, isto deve ser grave. Isso traz-me sempre alguma curiosidade. Mas pronto, como adultos, temos toda a inteligência para ler alguma coisa, retirar aquilo que nos faz sentido ou procurar respostas para problemas que tenhamos. Mas as crianças, e não é por acaso que os contadores de histórias e as histórias nasceram, e a tradição oral de histórias e tudo aquilo que trouxe e que sobreviveu milhões de gerações, tem a ver com esta transmissão de conhecimentos que englobam a complexidade da vida em formas muito simples. Ou seja, porque é que há uma história do Capuchinho Vermelho e não há um debate e uma aula sobre segurança de não falar com estranhos? Porque os miúdos precisam de histórias que sejam lúdicas, que sejam interessantes e que mantenham o interesse, que mantenham o mistério, e que sejam aventura e que toquem vários pontos deles, pontos emocionais deles. E todos nós tivemos essa experiência de ler um romance e dizer, ai meu Deus, não, eu achava que era o único, eu achava que era único. E essa complexidade vem nas histórias porque as histórias são boas. Ou seja, porque já tem os ingredientes todos que, pelos vistos, foram desenvolvidos ao longo de milénios, que há uma vítima, há um obstáculo. A psicanálise dos contos de fadas. Sim. Sim. Está muito estudado, mas o facto de estar estudado, e é aqui que a nossa geração está a ir para o caminho, é que o facto de estar estudado e nós termos um interesse adulto, científico sobre isso, não muda que a própria história não deva ser tocada por essa hiperracionalidade. E a história permite uma boa história e bem escrita, permite assumir vários papéis. Sim. E, por exemplo, assumir o papel do menino que vira as costas aos pais e pega na trouxinha. Exatamente. E se vai embora. Do menino que até, por exemplo, um dos
sentimentos, que até é mau para a mãe e não acontece nada e que mente à mãe disso. E que desobedece à mãe. Desobedece à mãe e que vai por o caminho que a mãe lhe disse que não pode, e tudo isso é uma experimentação na cabeça que não precisa de passar à prática. As crianças não foi por ler o livro do Lobo Mau, da menina que não foi pelo caminho da floresta, que passaram a transgredir tudo, mas a possibilidade na cabeça de imaginar a transgressão é uma coisa libertadora, não é? E estas histórias são histórias, eu acho que se deve pensar ao contrário, são histórias que têm medo, têm comoção, têm tudo. Ele às vezes, como tu dizias quando estávamos a falar, e falámos sobre isto várias vezes, ele pode ser o lobo mau, também pode ser a avózinha, também pode ser o menino que transgride, como também pode ser a mãe, o caçador que vem salvar, como o caçador que vem salvar, e portanto, por amor de Deus, não encham de tédio as crianças. De tédio e de hiperracionalização e de literalidade, ou seja, não vamos começar a assumir todas as histórias e todas as morais como isto traz um hiperrealismo, de racionalizar tudo e de pensar, ok, eu sou esta menina que agora estou com medo, mas agora vou superar desta forma, que traz muito pouca flexibilização, porque depois é preciso uma história para cada situação, e as boas histórias são histórias que nos vão ensinando a viver o desconhecido e a encontrar soluções. Não é quando eu tiver uma criança que vai falar mal comigo e me chamar estúpida, eu vou responder. Não, são coisas menos específicas que nos ajudam a navegar as nossas emoções. E mais do que isso, a senti-las. As histórias são suposto fazer-nos sentir alguma coisa, não explicar-nos alguma coisa. É fazer sentir o medo, porque a história é assustadora e para uma criança de 2 anos, quando nós estamos a ver, ai que boca tão grande, ai que olhos tão grandes, há ali um momento em que a pessoa ajuda a criança a sentir aquele medo, não é a pensar sobre o medo, é a sentir o medo. E acho que nós todos estamos a ficar presos na hiperracionalização de todas as nossas emoções, e estar a falar sobre as emoções e não é a mesma coisa que sentir, e nós todos temos que sentir as emoções antes de as poder libertar. Uma coisa é dar espaço. Na parentalidade podemos dizer, antigamente ninguém dava espaço para nada, estás a chorar, para de chorar, isso acabou. Portanto, estás a sentir o que estás a sentir, isso está errado e para. Isso é uma coisa. Outra coisa é que a criança está a começar a chorar, a fazer uma birra ou não sei o quê, e vem o pai e diz, pois, porque isto tu estás assim, porque tu estás a sentir isto, porque tu não estás aquilo. E isso já saiu da emoção, já está no cognitivo racional. E isso afasta-nos do nosso corpo. E isso não permite o corpo chorar, libertar aquilo que precisa de libertar, sentir. E eu acho que se agora como adultos estamos todos a fazer o processo contrário, que é vamos todos sentir outra vez com a terapia somática, que é voltar a sentir o corpo e deixar o trauma passar pelo corpo e libertar-se. Estamos todos a fazer o processo contrário, e parte disso é isto, é esta constante racionalização das emoções. Ana, portanto, eu acho que estamos quase a chegar ao Natal e, de facto, se compra livros, ofereça livros, acho que sim, extremamente importante. E há livros maravilhosos, não é nenhum em concreto. Não, sim, não é estamos a tendência a falar, para... Exato. E fuja... Volta outra vez aos livros. Eu costumo dizer que dê livros de que você, como mãe ou como avó, adorou ler. Claro. Porque não faz mal que não falem de telemóveis, não faz mal que não digam tchau. Sim. Até porque os adolescentes odeiam histórias de calão. Que não é... Os outros a fingir que fazem, que percebem o que é que eles falam, como é que se fala como na é que adolescência. eles se pensam. Ofereçam livros, mas por amor de Deus, ofereçam livros de que gostaram, ofereçam livros com histórias emocionantes, ofereçam livros que tragam felicidade, mas não ofereçam livros de autoajuda infantil este Natal. É isso mesmo. Beijinhos. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.